E aí galera, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre ministração. Essa aula vai ser dividida em 4 partes. Então, nós vamos dividir em 4 partes e vamos lá, vamos caminhar. Vamos caminhar falando sobre ministração. Bom, antes de a gente abordar os conceitos sobre ministração e sobre como ministrar, não podemos negligenciar que precisamos saber antes sobre como ser um ministrante. Pois se não soubermos ser ministrantes, não conseguiremos ministrar. De nada valerá dos conceitos e aplicações as aplicações, e aí se a gente não souber como ser o ministrante. Então essas palavras vão ser vãs e vão ser ineficazes. Ok? A tendência natural do ser humano é colocar o prazer de se realizar como um fim em si mesmo e não como uma possível consequência de sua busca e a um objetivo maior. O objetivo é que vocês venham a ser ferramentas melhores, polidas e cuidadas nas mãos do nosso Deus. E a consequência é que Deus seja adorado, glorificado e anunciado através de suas vidas e durante as ministrações. A gente acha que alguns objetivos é só nossas próprias realizações, mas não é isso. Isso nem chega perto. Enfim, vamos lá caminhar agora sobre o ministrante. O ministrante. Na palavra de Deus, vemos vários tipos de perfil. Perfil do servo, o perfil do líder, o perfil de um pai, de uma mãe, o perfil de um marido, de uma esposa e entre outras coisas, sabe? Porém, quando a gente aborda alguns assuntos sobre ministério de adoração, música, dança, teatro, artes plásticas e equipe técnicas, né, no geral, e alguns pontos podemos ser elucidados. Outros teremos que nos esforçar um pouquinho aí mais para entendermos como é a postura adequada, sabe? Temos também uma certa nebulosidade no diálogo e instrução desses ministérios, música, dança e por aí vai. Muito por conta da cultura e tabus presentes na história da igreja. Devido, é claro, que algumas áreas são recentes. Convenhamos que não tem equipes de sonoplastia sendo citadas no Novo Testamento. Mas o intuito desse momento é elucidar o tipo de perfil que o ministrante deve ter através do seu falar, cantar, tocar, gesticular e etc. Independente do meio, né, dança, a arte que você vai usar, o perfil, né, que a gente vai trabalhar é o mesmo, o padrão é o mesmo, ok? Bom, perfil. O perfil de quem ministra deve ser o de discípulo de Jesus. Lucas, isso é óbvio. Sim, e o óbvio precisa ser dito e repetido. Tá legal? Precisa ser repetido. Desculpa, eu tava vendo se a aula tava gravando. Mas enfim, vamos lá. João 15, versículo 5 ao 8. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O poder de convencer o homem não é nosso. O poder é de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem. Somos apenas canal para o fluir de Deus. Só servindo a Deus que poderemos ajudar as pessoas durante o culto a abrir o coração para a adoração. Então seremos instrumento do poder e ministraremos cheios da presença de Deus. Amém? Ao caminhar com Cristo, a gente vai perceber a extrema necessidade de sermos dependentes de Deus, sabe? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O João 15, 5. Essa dependência não passa com a maturidade ou diminui com o tempo. Podemos até passar do leite espiritual para um alimento mais sólido, mas nossa necessidade
da presença de Deus é contínua e crescente. Ela nos leva a pensar em Deus não apenas como conselheiro, embora ele seja essa seja uma das suas características, mas também como alimento, não apenas pai, mas também amigo. E se tudo isso não bastasse, ele continua sendo nosso Senhor. É a presença de Deus em nós e a nossa dependência nele que nos ajuda a fazer coisas que humanamente não teríamos condições de fazer, sabe? Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem eu farei. Calma aí. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, do 12 ao 17. Uma vida de santidade nos ajuda a discernir e estar sensível ao que Deus está fazendo no nosso meio. A autoridade para ministrar vem da vida de santidade. Por esse motivo, é importante para o ministrante buscar sempre, todos os dias, a santidade. Pois sem santidade, não existe autoridade espiritual. Uma coisa depende da outra, gente. Você quer ter isso, então você precisa buscar a santidade. Ser santo significa ser separado do restante. Então, Deus, que é perfeitamente santo, também chama e espera que seus filhos vivam com santidade, não se deixando corromper pelos valores desse mundo. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra parte do perfil do ministrante é a técnica. E a técnica, a sua definição é o conceito de técnica diz que ela é um conjunto de regras, normas ou protocolos que se utiliza como meio para chegar a uma certa meta. Se define também como um conjunto de habilidades, destreza na feitura ou realização de algo. A técnica é a parte onde tratamos da nossa ação de estudar conceitos a fim de realizar a administração da forma racional e intencional. Aristóteles entendia que a técnica se tratava da capacidade e sabedoria do homem para produzir algo de forma raciocinada. Por isso que a técnica não poderia ser vista como algo mecânico, mas sim algo intelectual. Se você entende o seu chamado, precisará dedicar-se para exercê-lo com excelência, pois aquele que ama verdadeiramente a Cristo procura fazer sempre o melhor para ele. Logo, o aperfeiçoamento da técnica é de suma importância. Se você se propôs a servir a Cristo, a servir a igreja, você precisa estudar. Você precisa adquirir técnica para aquilo que você está fazendo. Fazer de forma racional, pensada, sabe? Não ser movida por instintos irracionais. Fazer aquela coisa assim, eu estou fazendo, mas eu não sei te explicar como que eu faço. Estuda. Ok? Tá, vamos lá. Sendo assim, a partir da técnica teremos as ferramentas necessárias para o entendimento, e como iremos ministrar. Como foi falado no início, a ministração pode ser feita através da fala comum, pode ser através do canto, do tocar, da gesticulação em uma dança, né? Mas para que isso seja possível, é necessário o estudo técnico e teórico dos mesmos.
A utilização de uma gramática adequada em sua fala, um canto afinado, um tocar alinhado, sabe? Uma gesticulação adequada. E é claro, não ignorando a busca pelo entendimento da palavra de Deus, sabe? Se você se propôs a tocar, a cantar, seja o que for, através da arte, você precisa também fazer isso de forma excelente, entende? Então, vai cantar? Tem que cantar afinado também, porque isso vai fazer parte da sua ministração, ok? Não somente o que vai ser dito antes ou durante, mas o que está sendo feito também precisa estar alinhado, precisa estar de comum acordo, beleza? Para que o ministrante cresça, precisamos crescer em fé, santidade e em técnica, em conhecimento da palavra e crescer em sabedoria. Ela, por muitas vezes, é um indicador de uma pessoa instruída, que além de ter um bom senso, se comporta com retidão, sabe? É importante não confundir a sabedoria com inteligência. Você pode ser alguém muito inteligente e não ser muito sábio, e vice-versa, sabe? O temor do Senhor é instrução na sabedoria e a humildade precede a honra. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todo o dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Primeiro foi Provérbios 15:33 e agora foi Tiago 1, dos 5 a 8. Como ministros, precisamos ter equilíbrio em nossa vida espiritual e técnica. Não podemos nos perder em meio a estudos técnicos específicos de gramática, de oratória, entre outros. Se não soubermos os assuntos técnicos básicos que a palavra de Deus nos orienta a manejar, destaco então dois lados, o espiritual e técnico, então para a gente ter esse pensamento junto, sabe? De como ministro precisamos ter e manejar. Então vamos lá. Espiritual, chamado para boa obra, ordenança. Portanto, vão e façam um discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Do lado técnico, o dom da palavra. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esses são os dois parâmetros. Um está falando sobre o chamado para a obra, a ordenança, né? E o outro está o dom da palavra, sabe? Para a parte técnica do fazer isso. Próximo. Conhecer a Deus. Espiritual, conhecer a Deus. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que ele havia estado com Jesus. A parte técnica disso tudo, conhecimento da palavra. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Próximo aí. Espiritual, ter uma mensagem. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. A parte técnica, manejo da palavra. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e maneje corretamente. É isso? É isso. E maneje corretamente a palavra da verdade. Próximo. Espiritual, unção. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. 2 Reis 2:9. Parte técnica da unção. Guardar a palavra no coração. Guarde no seu coração a tua palavra para não... Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Próximo, tem mais comigo?
A última. Autoridade e ousadia, a parte espiritual. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Técnico, instrumento. Procure apresentar-se a Deus. É o mesmo texto? O mesmo texto. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Gente, essas coisas caminham juntos. Caminham juntos, caminham juntos. Não tem essa coisa tipo, uma hora agora eu sou técnico, outra hora eu sou só espiritual. Não, caminha junto, caminha junto. Você é uma pessoa só, um ser, né? Então esse ser, não deve haver dicotomia na sua vida. Principalmente, é que a gente usa isso muito na parte de áreas da vida, né? Tipo a parte do trabalho, a parte da igreja, mas não use também nesse contexto aí, sabe? Do espiritual e técnico. Equilíbrio, faça as duas caminharem juntas, sabe? Com o mesmo peso, sabe? Se for para pesar mais, pesa um pouco mais na parte espiritual, mas não deixa a parte técnica para trás, tá legal? Vamos lá. Próxima coisa. Deixa eu ver se ainda está nessa aula aqui. Tá assim. Bom, as tentações. As tentações. A gente viu primeiro sobre o perfil, né? O perfil do ministrante. Agora a gente vai ver sobre as tentações que o ministrante passa. No caminhar dentro do ministério de adoração, você pode se deparar com um mundo cheio de holofotes. Dependendo da área que você atua, você pode atrair muita ou pouca atenção das pessoas. Tudo isso pode ser tentador e tem seu potencial para te tirar do verdadeiro chamado. Saiba que você será tentado, sabe? E quanto mais rápido você perceber e se conscientizar disso tudo, melhor será a sua caminhada ministerial e deixará de ser um alvo fácil para o inimigo das nossas almas, sabe? Quanto mais rápido você perceber, independente da área que você estiver atuando. Lucas, eu sou da equipe técnica, eu sou lá do som, Lucas. Eu não vou ser tentado. Mentira, vai ser. E quanto mais rápido você perceber e se conscientizar que vai ser, melhor. A nossa alegria disso tudo, em relação mesmo após isso, a nossa alegria é saber que Deus não permitirá que sejamos tentados acima da nossa capacidade. Ele nos ama e com certeza nos ajudará a vencer as tentações. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar tudo isso. E para que possam suportar. Sabe? Ele nos ama. E Ele com certeza nos ajudará a vencer as tentações. Só chamar Ele para perto. Beleza? Na música e outras artes também percebemos e lidamos com muitas soberbas. Pessoas achando que são ministros melhores que os outros, achar que a glória é para ele e que só deu certo ou ficou bom por obra de suas mãos. O ministrante soberbo pode até entender que a glória é para o Senhor, mas como seu coração está cheio de soberba, ele passa a achar que as coisas só acontecem de forma impactante quando ele está presente. A soberba endurece o coração, galera. Endurece o coração. Faz com que enganemos a nós mesmos. Não aceitamos as correções de ninguém, nem de Deus. Nos leva a almejar grandes cargos e ter segundas intenções. O ministrante com o coração cheio de soberba se acha muito importante para o processo. Para ele, é fundamental estar presente para que Deus possa agir, para que a performance fique boa, sabe? O fruto da soberba faz com que achemos que somos melhores do que os outros e até mesmo melhores que Deus. A soberba é cega, é enganadora, a insensatez e a falta de humildade nos afastam de Deus e nos levam ao abismo. É o clichê e o fardo, né? Envolvendo arte, envolvendo estar à frente da igreja, sabe? Soberba, você vai lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso. Não adianta. Mesmo que você perceba, faça o autoexame e perceba que você não é soberbo, mas isso está nesse ambiente. Infelizmente, gente. Infelizmente.
Então, cabe a nós lutar contra isso, sabe? Ensinar as pessoas a lutar contra isso, a fugir dessa soberba, sabe? A fugir desse pensamento que primeiro eu, sabe? Ajude o pessoal a fugir disso. Fuja disso, pelo amor de Deus. Por isso, examine os seus atos, valorize o próximo e seja obediente a Deus. A humildade é a solução para a soberba. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Tenham a mesma atitude uns para os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Primeiro li Mateus 23:12, depois Filipenses 2:3 e agora foi Romanos 12, versículo 16. Todos nós somos iguais perante Deus. Não tem essa de melhor nem pior, nem apenas diferente. Nós somos iguais perante Deus, sabe? Para Deus nós somos seus filhos. E é isso. Vamos lá, vou te dar umas dicas aí. Armas contra as tentações. 3 passos. Pega essa chave. Brincadeira. Bom, a primeira. Oração, jejum, Bíblia e vida com Deus. Lucas, é óbvio. Eu sei. E mesmo assim tem gente que não está fazendo isso. Né? Vai saber, né? Então o óbvio precisa ser dito, né? E repetido, lembrado. 2. Cadê o 2? Resistir. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. 3. Fugir. Se você tem vida de oração e está firme, resistindo, mas discerniu que não irá suportar mais por muito tempo, então fuja da tentação. Você está vendo que você tem vida de oração e está lá, tá percebendo que está ficando difícil. Saia. Foge. Se seu olho te faz pecar, arranque. Se seu braço te faz pecar, corte. É isso, não tem, não é figurado. É literal, sabe? É arrancar, sabe? Se seu celular, arranque, tira, quebra, sabe? Doa, venda para alguém e oferta isso na igreja. Mas fuja. Escolha o método que você vai fugir, mas fuja. Pelo amor de Deus. Bom, quarto e último dessa aula, dessa primeira parte da nossa aula. Antes da batalha, os guerreiros tinham o mesmo hábito de se despedirem da família e a consagração. Porém, o que os diferenciavam em sua performance da batalha era o tempo de preparo de cada um, o quanto cada um treinou e o quanto cada um investiu em equipamento e em estudo estratégico. A falta de tempo de preparo do ministro traz dificuldades na proclamação da palavra de Deus durante a ministração. Você não adianta, você quer ministrar bonito, sabe? Ele ser eloquente, ter, sabe, aquela palavra que você, caramba, impacta, sabe? De falar de forma, uma oratória bonita, você precisa estudar, precisa se preparar. Não tem para onde fugir. Não vai descer. Não vai. Corre atrás, tem que correr atrás. Muito se é falado que a ministração acontece de forma espontânea e improvisada, mas isso não é uma regra e muito menos é o nosso objetivo que isso aconteça. Somente de forma improvisada, sabe? A improvisação e os atos espontâneos resultam de um trabalho árduo. Então, até mesmo para improvisar e fazer de forma espontânea, bonito, direitinho, você precisa ter se preparado. Não adianta. A improvisação deixa eu ver se eu tenho esse conceito aqui. Não. A improvisação ele é resultado daquilo que você estava estudando, daquilo que você se preparou antes, sabe? Se você, por exemplo, vou falar de guitarra. Quando o guitarrista vai fazer um solo improvisado, vai fazer uma improvisação, aquilo que ele vai colocar ali
a técnica de palhetada, sweep, arpejo, a escala que ele vai usar, a ideia melódica, o caminho melódico que ele vai usar e por aí vai. Aquilo ali é fruto do preparo e do estudo dele anteriormente. Aquilo ali ele não vai fazer de forma aleatória. Ele, tipo, um guitarrista iniciante, ele não vai chegar fazendo solos assim virtuosos. Não vai fazer, porque ele não teve tempo de preparo. Isso é irreal, ok? Então, se você quer ministrar bonito, você quer até mesmo de forma improvisada, espontânea, você precisa se preparar. Precisa dedicar tempo a isso, ok? Dedicar tempo a estudar. O que vai dizer é o resultado do que sabemos, sentimos, pensamos, criamos e desejamos transmitir. Qualquer explicação requer organização, ordenação, lógica e clareza. Não negligencie o tempo de preparo. Lembre-se, a falta de preparo adequado do ministro, falta de aplicação prática às necessidades existentes da igreja, falta de equilíbrio na seleção de texto bíblico, falta de uma análise bíblica da canção a ser ministrada, falta de objetivo final e falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra durante a ministração, sabe? Não adianta. As coisas não vão acontecer assim, ó. Você precisa ir atrás. Você precisa estudar, sabe? Você não pode esquecer que tudo que você é hoje é o resultado de tudo aquilo que aconteceu no seu passado, de tudo aquilo que foi construído no seu passado. Então, se você é alfabetizado hoje, isso é fruto do tempo de escola que você se preparou e que foi construído, foi ensinado. Então, se você quer ministrar como, sei lá, a pessoa um ministrante que você gosta, ou você quer falar melhor, de forma mais clara, ter objetivo nas suas ministrações, você precisa se preparar, você precisa construir conceitos na sua cabeça, sabe? Essas coisas não vão vir, não tem fórmula mágica, é tempo. Você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar energia, dedicar foco nisso tudo, ok? Bom, nossa aula fica por aqui. Me diz aí o que você achou, me diz aí qual é a sua dúvida, o que você gostaria de acrescentar. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre administração, sobre o conceito do que é administração. E a gente fica por aqui. E até a próxima aula, gente. Então, tchau, tchau!